Em boa parte desses 60 anos da TV Globo, o Jornal Hoje mostrou mudanças profundas nos hábitos de alimentação dos brasileiros. O Jornal Hoje sempre foi companhia certa na hora do almoço. Estreou num tempo em que a comida do dia a dia era feita em casa. Delivery nem existia. Se começou com as pizzas na década de 1980, a entrega do mercado chegou quase 20 anos depois. Já tem supermercado que entrega tudo em casa. O cliente compra por telefone ou pelo supermercado virtual via internet. Ah, mas nos anos em que a internet não era realidade para todo mundo, receitas, por exemplo, passavam de geração para geração e também na televisão. E a diferença está no sabor. Um prato para 8 pessoas você faz com meio quilo de farinha de trigo e 5 ovos. Quilo, a medida de outra importante mudança no jeito de se alimentar. A receita é bem brasileira. Um restaurante onde o cliente escolhe a comida no buffet, pesa e paga. Rápido, prático e econômico, como passou a pedir a vida nas grandes cidades. Um amplo cardápio para atender os mais variados gostos. Hoje, a gente tem que ter muita salada, muitos legumes, come-se mais carne branca do que vermelha, eu tenho que me adaptar. Na correria do almoço, o buffet é o paraíso da dúvida. Certeza mesmo é que a fórmula criada na década de 1980 deu certo. Um dos restaurantes mais antigos de São Paulo, com 80 anos de existência, mudou com a rotina da clientela. Seu Schubert é freguês há mais de 50 anos e se lembra de como era antes do quilo. O prato comercial era arroz, feijão, bife, salada e ovo. Esse era o prato comercial. Nem tudo mudou. Não pode faltar arroz, feijão, farofa, filé de frango, um picadinho. Você consegue escolher a sua salada, o seu legume, a quantidade exata que você quer e acaba saindo muito mais barato, porque tem mais variedade. Essa é uma das vantagens, diz o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Carlos Monteiro. Ele é um fast food saudável. Foi uma solução muito interessante que resolveu essa questão do tempo, do preço e da cultura, porque oferece para a pessoa aquilo que a pessoa gosta. 20 anos atrás, aqui no Jornal Hoje, o professor, que se tornaria um dos cientistas mais importantes do mundo na área de nutrição, já fazia o alerta. É muito importante se pensar na qualidade da alimentação e num balanço, numa alimentação balanceada. Em todos os países do mundo que você vê as pessoas trocando a alimentação tradicional, seja qual for ela, pelo produto ultraprocessado, né? E alimentação tradicional é o que não falta no Brasil. Fígado, cebola, jiló picadinho. Vai tudo pra chapa. Porção servida há mais de 30 anos. Feijoada, pastel, peixe. Do Nordeste, o acarajé. Do Norte, estes camarões, o jambu e o tucupi. Na hora do almoço, os pratos principais do cardápio são a panelada de miúdo de boi e a buchada, bucho de bode recheado com miúdos. Só que com o tempo, os nossos hábitos alimentares foram mudando. No almoço, um lanchinho com muita gordura na padaria da esquina acaba quebrando o galho. Por trás do aroma agradável e da aparência tentadora, existem nomes estranhos como ácido algínico, sorbitol e gomaguar. Para desvendar estes nomes misteriosos que o Procon acaba de lançar essa cartilha. Ela explica o que são e para que servem os principais aditivos usados na indústria de alimentos. De cada 10 adolescentes que compram lanche nessa cantina, 8 escolhem o sanduíche. E o preferido quase sempre é o cachorro-quente. Os maus hábitos alimentares do homem branco estão provocando doenças nos índios. Só os mais antigos, como o guerreiro de 69 anos, ainda põem em prática. Tenham alimento de fruta do mato que eu come, então tenham saúde. Longe da floresta, o banquete da saúde sempre foi a feira livre. Na parte da manhã, como mamão, né? Antes do almoço, em geral, como uma banana, que eu gosto. Uma coisa todos os cientistas confirmam: nessas barracas está o elixir da juventude. No caso da Dona Rosa, o tempo confirmou na prática o que diz a teoria. Aos 81 anos de idade, ela vai atrás do que faz bem. Eu quero ter saúde. A gente tem que pensar em saúde. E depois de tantos anos, ainda se espanta.
Frutas que a gente nem conhecia tá aparecendo, né? Kiwi não faz muitos anos que apareceu, né? Ah, não mesmo, dona Rosa. No Brasil, a cultura do kiwi é recente. Esta é apenas a segunda safra comercial. Mas esta fruta, de aparência estranha, tem tudo para agradar o paladar do consumidor. Feirante há 33 anos, o Ricardo diz que muita fruta nova apareceu porque os clientes procuraram. Muitas coisas aumentam a venda quando aparece na televisão. E o que também apareceu na vida dele foi a concorrência. Hoje em dia se vende 30% do que vendia. O sistema é simples. O quilo de qualquer produto tem o mesmo preço. Toda semana há produtos em promoção. Sacolão é a melhor coisa que tem. Aqui mesmo não tinha um sacolão. Aqui na região deve ter uns 2, 3. Fora mercado. A aposta é conquistar o consumidor pelo bolso. A nossa vantagem ainda é isso. É o preço. O preço. A feira não tem comparação de preço com o mercado, não. Quantas vezes aqui no Jornal Hoje a gente mostrou que o preço foi critério de escolha? Na feira, no mercado, no restaurante. A inflação definiu cardápios e abusou do jogo de cintura do brasileiro. A indústria leiteira teme que o problema se agrave, tanto que já começa a lançar embalagens de meio litro e de 1/4 de litro de leite. O custo da comida está fazendo o brasileiro mudar até os hábitos alimentares. O que a senhora está fazendo para o almoço? Hoje estou fazendo arroz, feijão, batatinha frita e salada. Carne não? Carne não, porque está muito cara. Café, feijão, azeite. Nesses itens, as marcas tradicionais perderam o lugar. E houve um tempo antes do Plano Real, quando a inflação provocava a remarcação incessante, que a saída encontrada pelo governo foi congelar os preços. Produtos sumiram das prateleiras. Carne, por exemplo. Os produtores se recusaram a vender pelo valor tabelado. O governo reagiu. Com a proibição das exportações, toda essa carne está sendo preparada agora para distribuição no mercado interno. No mercado, o consumidor comprava para estocar. E um eletrodoméstico virou objeto de desejo, o freezer. Um outro jeito de congelar os preços. Prática que atravessou os anos e os planos econômicos. Divida o pão de forma em porções menores e guarde no freezer. No cardápio de notícias que o Jornal Hoje levou para sua mesa durante 54 anos, o principal sempre foi a informação. Registros do presente que ajudam a pensar o futuro. E olha, também não faltam personagens que marcaram a história do Jornal Hoje nesses 60 anos da TV Globo. Muita gente não esquece da Luísa. Luísa não está mais no Canadá. Acabei de chegar. E chegou fazendo sucesso. A estudante de 17 anos causou na redação da TV Globo em São Paulo. Até a redação do esporte, lá em cima, saudou Luísa. Então, eu tava lá, um dia normal, né? Nada tava acontecendo. E aí eu comecei a receber várias notificações no aplicativo. E aí, quando eu abri, eu vi que estavam falando do meu pai, de mim, de uma história de Luísa do Canadá, e eu sem entender, né? Tudo começou com um comercial de TV estrelado pelo pai dela, que é colunista social. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Eu estava fazendo intercâmbio, né? O high school, que é equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. O nome da cidade que eu morava é Barrie. É uma cidadezinha pequenininha, próximo a Toronto, no Canadá. Pronto, foi o suficiente para a filha do seu Gerardo cair na rede. Ganhou até dedicatória no show do cantor Lenine, em João Pessoa. Está todo mundo aqui, cara. Só não tá a Luísa, que tá no Canadá. 17 anos, né? Então, assim, não sabia de nada, não sabia o que queria ser, como é que iam ser as coisas. Eu quero terminar de estudar, fazer vestibular e passar de primeira e começar a minha carreira, né? Depois que eu voltei, me formei, noivei, casei, agora eu tenho 2 filhinhos, né? E ficou, né? Tá aí até hoje, assim, as pessoas reconhecem, falam. Eu recebo muitas mensagens que veio pelo meme, e as pessoas não esquecem. É tanto que estou aqui, né? Eu acho que quase 13 anos depois, falando sobre isso. O aniversário de 60 anos da TV Globo também vai ser comemorado no Globo Repórter desta noite. É um momento de celebrarmos
e de viver intensamente essas emoções que há 60 anos conectam os dois lados da tela. Ah, não. Vocês refizeram o estúdio. Eu estou revivendo praticamente a emoção quando eu pela primeira vez sentei na bancada de um jornal. 60 anos depois, é possível rever imagens do primeiro programa da história da Globo. Naqueles primeiros tempos, o caminho dos programas e novelas até os telespectadores era cheio de obstáculos. Naquela época tinha censor na redação. A Globo se tornou líder de audiência, enfrentando 2 incêndios no Rio e 1 em São Paulo. Eu olhei para aquilo e falei, nosso trabalho está pegando fogo. A lembrança que tenho é que períodos muito difíceis, de muita luta, né? Hoje, no Globo Repórter. Sou despedida por entre lenços brancos de partida. E tem mais. A primeira semana da nova temporada do Conversa com Bial também celebra os 60 anos da TV Globo. A entrevista de hoje do Pedro Bial é com William Bonner, apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Muito mudou na prática do jornalismo, da transmissão de notícias. O que ficou mais diferente? Acabou uma coisa chamada deadline. É a ideia segundo a qual, num certo momento do dia, a edição de um jornal ou de um telejornal está fechada. Depois daquilo, não entra mais naquela edição porque não vai dar tempo. Isso acabou, não existe mais. O exemplo limite que eu dou é de uma noite em que eu estava apresentando o Jornal Nacional, pronto para dar o boa noite final com a Renata Vasconcelos, e o meu celular sobre a mesa iluminou-se com um push do G1. E como sabemos, G1 é Globo, somos uma só Globo. Se o G1 apurou e publicou, e o G1 é do jornalismo da Globo, eu não tenho que ter dúvida. Eu falei uma última informação, li a notícia do G1 tal como estava apresentada na tela do celular, encerrei o jornal e ainda chamei o Jornal da Globo dizendo que os detalhes você vai ter no Jornal da Globo. Eu não lembro que notícia era. Essa notícia era a decisão da rede social X de designar uma advogada para representar a empresa no Brasil depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O Conversa com Bial começa logo depois do Jornal da Globo, que vai mostrar como a evolução da tecnologia ajudou o jornalismo a contar melhor as histórias. Tem muito conteúdo para você ver. E o Jornal Hoje termina aqui. Uma boa tarde e até amanhã.